André Luiz teve contato pela primeira vez com a vida domiciliar na colônia espiritual Nosso Lar. Ele viu, dentre outras coisas, estruturas familiares muito próximas da que encontramos na Terra. Ele viu, dentro dos ambientes domésticos, dentre outras coisas, salas de banho, salas convencionais, pianos, inclusive harpas. Será que ele viu anjos também? Nós vamos falar sobre esse assunto com base no 17º capítulo do livro Nosso Lar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a visita de André Luiz a uma casa domiciliar, um ambiente familiar onde ele tem contato com irmãos, mães, ambientes domésticos e dentre outras coisas. Se você gosta de assuntos de espiritualidade, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações e vamos para o nosso conteúdo de hoje. André Luiz estava hospitalizado e nesse período de hospitalização ele recebera há poucos dias a visita de sua mãe. Lembrando que a sua mãe habita esferas superiores e que essa visita seria rara e ele teria que aproveitar o máximo desse encontro. Passados alguns dias, Lísias chega até o local onde está André Luiz e diz que Clarencio o chama. Eles vão até Clarencio e eis que André Luiz está de alta. Clarencio diz que o médico ali do setor das alas hospitalares, Henrique de Luna, já disse que o tratamento de André Luiz está concluído e que ele já está liberado para algumas atividades. André Luiz fica muito contente, ele troca olhares com Lísias que desenvolveram ali, dentre todo esse período que André Luiz ficou no hospital, eles desenvolveram muito carinho e uma grande amizade. Clarencio entrega para André Luiz uma caderneta, é um documento, e ele diz para André Luiz guardá-lo com muito carinho, que esse documento lhe dará acesso a inúmeros departamentos nos diversos ministérios da colônia Nosso Lar, com exceção dos ministérios elevados, que são o Ministério da União Divina e o Ministério da Elevação. Clarencio faz um apelo a André Luiz, dizendo que é para ele aproveitar muito bem esses momentos, porque é importante que esse período em que o espírito está liberto do corpo, ele precisa aproveitar o máximo que ele pode. E aprenda, ele fala para André Luiz, aprenda, use o seu tempo para se dedicar ao crescimento espiritual. Explicando essa primeira parte, Clarencio diz que já que ele não está mais apto a permanecer no hospital, que ele iria arrumar um lugar para que André Luiz pudesse ficar. Quando ele fala isso, Lísias entra na conversa e diz que quer receber André Luiz na sua casa nesse período que ele vai ficar de observação. Clarencio diz que André Luiz tem 1 ano para ter acesso aos diversos departamentos e aprender. Então é um período de experiência, um período onde ele vai ficar em observação. E Lísias oferece a sua casa para receber André Luiz e diz que sua mãe vai tratá-lo como filho. André Luiz
fica mais uma vez sem palavras. O coração de André Luiz está comovido diante de tal situação, e Clarencio também fica comovido com tal cena, com tal atitude de Lísias, e ressalta: que bom, Lísias, Jesus se alegra com cada um que recebe um amigo no coração. André Luiz e Lísias então vão, saem do hospital e vão para a casa de Lísias. Passado alguns minutos, eles chegam numa casa acolhedora, com jardins coloridos, tudo muito simples, mas tudo no seu lugar, tudo muito bonito. Soa-se uma campainha interna na casa de Lísias e surge dali Laura, a mãe de Lísias. Lísias chama, mãe, mãe, eis aquele que lhe falei. Laura chega, dá um abraço em André Luiz e diz para ele: eu sei que sua mãe não mora aqui na colônia, mas eu vou ser a sua irmã com cuidados maternais. E André Luiz, ele fica extasiado e quer fazer aquele agradecimento para Laura. E ela, percebendo, sentindo isso, ela fala para André Luiz: estão proibidos agradecimentos. Eles dão risada e mesmo assim André Luiz, ele agradece de uma forma bem simples, bem sutil, mas ele faz um agradecimento para eles diante de tanta hospitalidade. Laura convida André Luiz então para entrar na casa. Lísias se oferece para mostrar os ambientes domésticos e eles percorrem pela casa e ele observa que existem ali quadros de sublime significação espiritual. Ele comenta que eles entram num ambiente onde tem um piano de proporções enormes, de grandes proporções. E sobre o piano tem uma harpa. Eu até achei estranho assim, por que será que a harpa está em cima do piano? Mas eles não detalham sobre isso. E André Luiz fica curioso com relação à questão da harpa. E Lísias faz um comentário bem descontraído e bem humorado, dizendo que André Luiz, você não acreditava que depois do sepulcro encontraria anjos tocando harpas para te receber e uma série de coisas parecidas com isso? A mãe de Lísias pede para ele parar com a ironia, dizendo que lembra, Lísias, do ministério da elevação, quando recebeu o ministério da união divina, e foi um evento que aconteceu em nosso lar, onde um departamento da harmonia estava presente e houveram sim os seres espirituais que tocavam as harpas. Então foi um momento em que eles observaram e presenciaram o ouvir de tocar as harpas. Lísias, ele corrige o que ele falou, dizendo que eu estou brincando, é só uma brincadeira mesmo, para descontrair, mas eu quero deixar claro que as harpas existem aqui no plano espiritual, mas nós precisamos desenvolver a nossa audição espiritual para poder captar o som delas. Então ele fala que sim, essas harpas existem, que o som das harpas é de uma frequência e de uma elevação muito altas e que é necessário desenvolver a audição espiritual para poder ouvi-las. A conversa continua, a visita continua. Lísias leva André Luiz até a sala de banho, que eles chamam. E André Luiz observa, assim, ele vê os detalhes, ele fala, tudo é muito simples, ele sempre usa essa expressão, mas que os detalhes são tão agradáveis e harmoniosos
E ele se demora um bom tempo ali observando. Laura, diante da enxurrada de perguntas que André Luiz está fazendo, ela diz que todas as perguntas que ele tem vão ser respondidas, tudo no seu devido tempo, mas muitas das perguntas serão respondidas pelo estudo e pelos livros, e que em nosso lar há uma vasta literatura onde ele pode ler sem preocupação. Ela disse para André Luiz que os escritores que agem de má fé, que através das palavras envenenam psicologicamente quem lê, eles são imediatamente afastados para o umbral. Eles não ficam na colônia por causa da sua frequência. E eles não conseguem permanecer nem mesmo no Ministério da Regeneração enquanto permanece esse estado de baixa sintonia. E que André Luiz sente-se seguro e ele recebe uma porção de livros ali onde ele provavelmente ele vai ler e vai se dedicar a todos eles. Chega o momento em que Laura convida André Luiz para a oração. E daí eles sentam-se numa mesa muito grande que tem ali, e ele comenta que tem um aparelho que é ligado ao fundo, da onde sai um som harmonioso. E André Luiz comenta que eles conseguem ver ao fundo. Ele não deixa claro exatamente quais são os equipamentos e que tipo de tecnologia que está acontecendo ali, mas eles estão vendo o momento de oração crepuscular ali na colônia espiritual Nosso Lar. E André Luiz comenta que todas as tardes, enquanto ele permaneceu no hospital, ele viu a oração. É a oração em que o governador e os ministros da colônia, os ministros dos ministérios participam, e os habitantes que estão ali reunidos na praça acabam formando uma imagem mental de um coração azul com estrias douradas. Então ele fala que ele já está bebendo todo aquele prazer e satisfação, aquela alegria. O coração dele já está assim saltitante. E quando chega o momento desse coração se formar no céu, ele falou que é um momento assim que ele sente ajoelhar-se interiormente, em razão das vibrações que ele consegue captar e das transformações que aquilo causa no seu espírito, na sua alma. E é isso. São as experiências de André Luiz nesse 17º capítulo do livro Nosso Lar. O que me chama mais atenção e o que mais me deixa grato nesse capítulo é observar que a amizade, ela é além vida, né? O carinho, a fraternidade, o amor, o acolhimento, eles transpõem as barreiras da vida física. E o carinho com que André Luiz o carinho com que Lísias trata André Luiz, o carinho com que a mãe de André Luiz recebe-o, é indescritível ao ler o livro. É tudo muito emocionante. E essas são as nossas reflexões do vídeo de hoje. Eu peço que, se você tem algo a acrescentar a esse conteúdo, deixe nos comentários. Eu peço também que, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações. Eu fico muito grato por você ter ficado até aqui com a gente. O meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.